Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então eu quero declarar desde já que as palavras que serão anunciadas aqui são espírito e vida para todos nós, em o nome de Jesus e no poder e na unção do Espírito Santo. O tema desta noite é enfrentando o medo. E quantos de vocês estão enfrentando o medo nesse momento? Eu quero ler para você, como fundamento dessa palavra anunciada, Isaías 41:13, na Nova Bíblia Viva, que diz assim: pois eu, o Senhor seu Deus, estou segurando fortemente a sua mão direita e prometo. Meu Deus, é forte demais, gente. A unção do Espírito Santo está aqui e está aí com você. Eu prometo, não tenha medo, porque eu vou ajudar você. Meu Deus, vou repetir para você o endereço. Isaías 41:13, na Nova Bíblia Viva. Que maravilha! Antes de nós expormos mais esse tema, eu quero falar com você sobre a definição de coragem. O que é coragem? É a qualidade da mente ou do espírito que nos permite enfrentar perigos, oposições ou desafios da vida com firmeza. Diga, com firmeza. Muito bem. Então, essa mensagem, ela não é como não ter medo, mas o foco aqui é como enfrentar o medo e impedir que ele domine você. Esse é o foco aqui. Vamos falar algumas considerações importantes sobre esse tema, como enfrentar o medo. Primeiro, quanto mais você enfrentar os seus medos, os seus temores, menos o maligno, porque o medo vem dele, o maligno vai usá-lo contra você. Quando você encara o seu medo, enfrenta ele, o maligno não vai usar mais esse medo para te derrotar, para te aprisionar e para impedir o fluir do seu potencial como filho e como filha de Deus. Essa é a primeira consideração importante. Nós não estamos falando aqui do medo natural. Ninguém vai brincar de bilu-teteia com o dedinho na boca da cascavel ou da surucucu. Deus nos dá um medo natural de preservação, mas o grande problema é quando esse medo começa a dominar, reinar, mais do que a coragem, mais do que o amor de Deus nos nossos corações e nas nossas mentes. Segunda consideração aqui importante, o medo, ele é uma fé negativa. Até o Jó disse, o que mais eu temia, isso me sobreveio. Então ele ficava acreditando, crendo, porque é uma fé negativa, crendo que o pior iria acontecer. Terceira consideração aqui muito importante é que a fé na palavra de Deus nos dá a vitória sobre o medo. Por quê? Porque a palavra de Deus é imutável. O salmista disse, para sempre, ó Deus, está firmada as tuas palavras nos céus. Passará o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro, o Deus que não pode mentir, prometeu. Todas essas citações que eu estou dizendo para você são citações da palavra imutável do Senhor.
Então, essa fé na palavra de Deus nos dá a vitória sobre o medo. É a fé positiva nas promessas, na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem prometido. Quarta consideração, que coragem é você fazer progressos mesmo ainda sentindo medo. Eu lembro uma época que eu comecei com uma paranoia, achando que eu estava com algum problema cardíaco. Então eu sentia sintomas horríveis no meu corpo, fiz um check-up, claro, e o check-up mostrou que eu não tinha nada, mas mesmo assim aquele medo estava me paralisando. Então eu disse, quer saber, eu não tenho problema nenhum, e eu vou avançar, eu vou superar isso, porque eu tinha medo de caminhar vigorosamente, de correr, mas aí eu comecei a fazer progressos, comecei a caminhar 1 quilômetro, 2, aí eu fui evoluindo, e eu fui derrotando, eu diria até o maligno mentiroso, porque eu fui colocando o pé sobre as águas, e vendo que eu podia andar sobre as águas, que eu podia vencer aquilo. De fato, Deus, por sua graça, me deu uma vitória permanente, eu diria até sobre aquela hipocondria, aquela somatização que eu tinha um problema cardíaco. Que maravilha! Então, coragem é você fazer progressos. Alguém que tem alguma síndrome de ficar no meio das pessoas, comece a fazer progresso no nome de Jesus, fique no meio de poucas pessoas. Agora, claro, né, que a pandemia não permite você ficar no meio de muitas pessoas, mas você pode evoluir, né? Quando chegar o momento de você estar no meio das pessoas, você vai superar qualquer pânico que você tenha. Quinta coisa aqui muito importante, quinta consideração, e coragem é você fazer o que tem que ser feito, mesmo sentindo medo, mesmo a canelinha balançando, mas você vai em frente. Eu lembro quando eu tive que tirar minha carteira de motorista, eu achava que era o cara, ele me jogou, meu instrutor, lá na Presidente Vargas, às 11h30 da manhã. Agora você pode imaginar? Agora está muito tranquilo o trânsito, mas naqueles dias eram terríveis. Eu cheguei em casa quase com febre, e tremendo, ainda abalado, que eu vi que eu não sabia dirigir nada mesmo, que eu precisava ser treinado. Aí eu fui para tirar a carteira. A primeira vez eu levei uma canetada vermelha, e eu tive uma segunda chance. Quando eu fiquei esperando lá, minhas mãos já estavam frias, geladas, minhas pernas tremiam, o coração acelerado, a boca seca. De repente, um homem bem grandão, um instrutor assim, chamou o meu nome. Raimundo Genildo. Aí que a tremedeira na perna aumentou. E aí eu fui, e ele lá com aquela prancheta do meu lado, olhando e me dando umas direções. Pega para a direita, pega para a esquerda. E ele anotando. E eu com a boca seca, coração acelerado, a mão estava transpirando, a respiração estava forte, mas eu quero dizer para você que coragem é você fazer o que tem que ser feito mesmo sentindo medo. Isso é coragem. Eu quero dizer para você que você não é um covarde. Se você tiver o sentimento de medo, eu quero reafirmar de novo que você não é um covarde por ter o sentimento de medo. Tem medos que são estranhos, medos incomuns.